Oi, oi! Bem-vindas e bem-vindos ao podcast O Céu Me Contou, um espaço onde a astrologia vai se encontrar com o que há de melhor em autoconhecimento e onde cada estrela no céu nos convida a refletir sobre as estrelas dentro de nós. Eu sou Luísa, sou astróloga há 5 anos e eu tô aqui para guiar você por uma jornada íntima e transformadora através das casas do mapa astral. Nesse podcast, a gente não vai falar de regras rígidas, de definições prontas. Aqui eu vou te mostrar como a astrologia é viva e é profundamente conectada com as nossas próprias experiências. Então, em cada episódio, eu te convido a explorar uma das 12 casas astrológicas, mergulhando no seu significado, mas também em como elas podem ressoar com a nossa vida. Se você está buscando clareza, compreensão dos seus ciclos internos, novas perspectivas para enxergar a sua jornada, você chegou no lugar certo. Então continua aqui comigo e vamos descobrir o que o céu tem a nos contar hoje. Capítulo 6. A vida que acontece na rotina. Estamos de volta! Gente, uma semana sem episódio novo me deu uma saudade. Eu fiquei pensando como que vai ser quando acabar essa primeira temporada. Porque assim, eu tô amando fazer esse podcast. E fiquei uma semana sem gravar episódio novo e faltou alguma coisa na minha semana. Faltou alguma coisa nos meus dias. Vamos lá então. Hoje a gente tá chegando aí na metade dessa jornada. Vamos falar sobre a casa 6 do nosso mapa. Queria mais uma vez começar agradecendo muito por quem está aqui comigo. Desde o último episódio chegaram pessoas novas que começaram a ouvir agora. E eu tô tão feliz, tão grata por ter tanta gente especial aqui, aproveitando esse conteúdo, compartilhando comigo as suas percepções sobre cada episódio, me contando o quanto esses episódios têm impactado na vida, na rotina. Então eu fico muito feliz. E eu tenho certeza que assim, é uma grande missão que eu tenho. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre a casa 6, que é uma casa que fala sobre o nosso trabalho, a nossa rotina, a nossa saúde. Queria começar esse episódio com uma frase. Cuidar da nossa vida não é só sobre trabalhar e cumprir as nossas tarefas. Como que você tem cuidado de si? Essa casa, às vezes, ela é enxergada como uma casa apenas de obrigações, das nossas responsabilidades. Mas ela é muito mais que isso. Ela vem falar sobre como a gente encontra sentido no nosso dia a dia. Como que a gente organiza a nossa vida para que ela seja mais saudável, mais funcional. Então é uma casa que vai falar de produtividade, de bem-estar, de disciplina, de autocuidado. É uma casa que vai falar sobre viver bem. E que viver bem não é só sobre a gente fazer o que precisa ser feito, mas é a gente dar sentido para aquilo que a gente faz. Recentemente, eu assisti um vídeo, e até compartilhei ele com a minha equipe de trabalho, que era um vídeo sobre a vida ser muito curta pra gente deixar ela ser tão pequena. E a gente teve uma discussão assim muito especial sobre esse vídeo, porque era um vídeo que falava muito sobre a pressa que a gente tem às vezes para viver, para conquistar as coisas. Falava sobre o quanto a gente compara a nossa rotina com a rotina das outras pessoas e o quanto a gente tem dado sentido a tudo que a gente faz todos os dias. E esse vídeo ele casou muito com esse episódio, porque esse episódio ele fala muito sobre a gente fazer essa reflexão, assim, essa autoanálise de como a gente tem vivido cada dia da nossa vida. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, as trocas que a gente tem no dia a dia, as tarefas que a gente cumpre, o tempo que a gente gasta com as coisas que a gente ama, tudo isso faz parte dessa casa, desse assunto e faz parte da nossa vida. Assim como nos últimos episódios a gente precisou dividir em assuntos, aqui nessa casa a gente vai fazer isso também. Como ela é uma casa que trata de alguns assuntos diferentes, que como sempre estão ligados, eu vou dividir aqui também. Então vou começar falando sobre a nossa rotina. A casa 6, ela fala da nossa rotina. E isso é muito mais profundo do que parece. Rotina não é só um conjunto assim que a gente tem de horário, de tarefa, mas a forma como a gente estrutura a nossa vida. Como que a gente tem estabilidade no nosso dia, como que a gente cuida das nossas responsabilidades. Tem muita gente, eu tenho certeza que alguém que está me ouvindo vai se identificar,
sente que tá sempre sobrecarregado, que tá ali vivendo no piloto automático, que não tem tempo para respirar, que não tem tempo para fazer as coisas que gosta, que o dia precisava ter 48 horas. Só que, na verdade, a rotina, ela não pode ser uma prisão, gente. Ela precisa ser um nosso suporte. E é aqui que começa a nossa primeira reflexão. Será que a rotina que a gente tem hoje, ela foi escolhida por nós ou ela foi imposta pelas circunstâncias? Se a gente parar para pensar, a nossa rotina, geralmente, ela é criada por necessidade e não por desejo. Então tem gente que vai falar assim, meu sonho era ir na academia à tarde, era ir na academia no horário de herdeira, eu queria poder acordar mais tarde, eu queria poder tomar café da manhã com calma. Com o tempo a gente precisa avaliar se a nossa rotina ainda faz sentido. Não é possível mudar tudo. A gente tem sim responsabilidades, a gente tem compromissos, a gente tem pessoas que dependem da gente, a gente tem obrigações a cumprir. Só que a gente precisa entender que pequenos ajustes que a gente faz já tem uma grande capacidade de trazer mais leveza. Então a gente não vai conseguir mudar tudo, mas o que a gente pode mudar que vai trazer um ritmo para a nossa rotina que vai funcionar melhor? Se a nossa rotina está mais desgastando do que nutrindo a gente, talvez tenha chegado a hora da gente reavaliar. Então, é um convite, para começar aqui esse primeiro assunto, a refletir sobre como que a gente organiza o nosso dia e se essa organização ela reflete o que a gente valoriza. A nossa rotina ela tá alinhada com quem a gente é e com quem a gente quer ser. Então, se eu falo que meu maior sonho assim é que assim, meu maior sonho não, mas assim, eu tenho muita vontade de tomar um café da manhã com calma, um café da manhã de hotel. Mas eu quero acordar 5 minutos antes do trabalho, isso não é possível. Se eu falo que eu quero ter mais tempo com as pessoas que eu amo, mas eu desligo o meu computador depois do meu trabalho, já pego o meu celular e vou ficar ali entrando no Instagram, no TikTok, no YouTube, e não vou ter um momento pra sentar ali à mesa, ter um tempo de mesa com as pessoas que eu amo, assim, o que eu tô fazendo do meu dia a dia? A nossa rotina, e aí no episódio passado a gente falou sobre isso, sobre a gente ter tempo para fazer as coisas que a gente gosta, sobre a gente ter esse compromisso ali na agenda de fazer alguma coisa que faz a gente se sentir vivo. Isso está muito ligado aqui à casa 6 e a essa área da rotina. Às vezes é muito bom para ter uma agenda com horário para fazer tudo no trabalho. Mas quando é pra gente organizar as outras coisas que a gente gostaria de fazer, a gente não faz. E isso é um grande aprendizado que eu tive ano passado, e vocês sabem que eu gosto de trazer aqui algumas reflexões que fizeram sentido pra mim. Eu sempre usei planner, sou muito ruim de usar coisas tecnológicas pra me organizar, tá, gente? Um dia eu chego lá, mas hoje eu ainda sou da agenda, do planner. E ano passado eu tinha um planner, coisa mais linda do mundo, e eu uso, tá? Eu não compro e não uso, eu uso mesmo todos os dias. Mas eu só colocava meus compromissos profissionais. Então, eu passei por um processo de mentoria, já falei que a minha mentora, Suelen, maravilhosa, procurem ela lá no meu Instagram, sigam ela, porque assim, ela transformou minha vida e muda minha vida todos os dias, além de uma grande amiga, é uma grande profissional. A gente conversando, a gente percebeu que a minha rotina, ela estava toda estruturada, toda organizada pro meu trabalho, então eu era muito boa de me organizar na minha vida profissional, mas quando eu precisava colocar qualquer outra coisa, aquilo ali ficava para quando desse para eu fazer. Então eu não colocava, por exemplo, meus compromissos com a minha terapia, eu não colocava exercício físico na minha agenda, eu não colocava eventos importantes que eu precisava ou gostaria de comparecer, eu não colocava espaço para astrologia. Então, quando eu falo de organizar minha vida profissional, era minha vida CLT, Além da astrologia, eu trabalho com CLT e aí minha rotina ficava toda centrada naquilo, então a minha organização era toda para aquilo. E aí o resto do meu dia ficava muito perdido. Então da hora que eu acordava até a hora que eu começava a trabalhar, da hora que eu terminava de trabalhar até a hora que eu ia dormir, faz o que der, faz o que você tiver vontade. E aí eu tinha essa sensação de que eu não tinha tempo. Então o primeiro ajuste que eu fiz foi começar a colocar no papel, e aí, aspas aqui, é uma coisa que funciona pra mim, eu sou uma pessoa que me organizo muito bem se eu escrever. Então, eu começar a colocar no papel todas as coisas que eu tinha pra fazer. Eu continuo me organizando perfeitamente bem quando o assunto é o meu trabalho CLT, mas eu também queria colocar ali na agenda, e hoje eu uso isso, os dias que eu vou fazer exercício físico na semana,
os compromissos com a astrologia que eu tenho, os compromissos comigo, com a minha família, com os meus amigos que eu tenho. Então, isso virou um hábito, um pequeno ajuste ali, que era simplesmente tirar da minha cabeça e escrever, que me fez ter uma dimensão, assim, de quanto tempo eu precisava, que horas eu precisava acordar, como que eu poderia fazer isso tudo e continuar dormindo num horário que é importante pra mim. Então, é um ajuste muito pequeno, mas que fez pelo menos eu enxergar assim, poxa, o meu dia a dia ele tá refletindo o que eu valorizo? Eu valorizo um dia equilibrado, né? Então eu trabalho, mas eu também quero ter um tempo pra mim, né? Eu também quero fazer as outras coisas que são importantes pra mim. Quando eu coloquei no papel, eu comecei a ver onde eu estava gastando mais tempo, onde eu estava gastando menos tempo, como eu poderia me reorganizar. Então foi algo que funcionou muito para mim e fica aí como uma dica também, para quem estiver passando por esse momento ou quem quiser seguir aí essa dica de refletir, reavaliar sobre a rotina, coloca no papel. Começa a colocar no papel ou no aplicativo, para quem é mais tecnológico que eu, sobre esses eventos que a gente tem, essas obrigações que a gente tem e as obrigações com a gente mesmo. Isso é muito especial. E aí lembrem do episódio 5, né, da casa 5, de colocar na agenda também o tempo para lazer, hobby, diversão, tá? Isso é muito importante. Outro assunto dessa casa é sobre o trabalho. E aqui, ela não fala de trabalho no sentido tradicional, assim, de carreira, de ambição. Isso aqui é falar da experiência diária do trabalho. O que a gente faz no dia a dia e a maneira como isso impacta na nossa vida e na vida dos outros. O trabalho, ele pode ser uma grande fonte de realização, mas ele também pode acabar se tornando uma carga, se a gente não tiver equilíbrio. Tem muita gente que encara o trabalho só como uma obrigação. Então eu preciso fazer isso para pagar minhas contas. E é verdade que nem todo mundo tem o privilégio de escolher o trabalho dos sonhos. Mas também é verdade que se a gente mudar pequenas coisas na forma como a gente encara o nosso trabalho, a gente pode tornar a experiência menos desgastante. Se a gente olha para o nosso trabalho como um fardo, ele sempre vai ser pesado. Mas se a gente enxerga o serviço que a gente presta para o mundo, a gente começa a encontrar um propósito até nas menores tarefas. Mesmo um trabalho que parece muito repetitivo, muito monótono, ele sempre vai ter um impacto. E aqui, gente, eu falo muito assim sobre a gente começar a observar não só o impacto que a gente faz para pessoas externas. Então, assim, eu trabalho com atendimento, eu transformo o dia de uma pessoa no modo que eu trato ela. Se eu dou um bom dia, se eu pergunto como ela está, né? Mas aqui eu falo também sobre os impactos que a gente tem com os nossos colegas de trabalho. A gente vai falar de colegas de trabalho no próximo episódio, episódio 7, casa 7. Mas é muito importante a gente entender que tudo o que a gente faz tem um impacto. O trabalho no dia a dia ele não precisa ser uma coisa mecânica, sem propósito. Ele pode sim ser uma forma da gente contribuir, da gente se conectar com outras pessoas, com os nossos sonhos, da gente crescer. É muito importante a gente perceber que o nosso trabalho ele pode ser sim um serviço de algo maior e não só algo que está consumindo a nossa energia. Quando a gente faz esse exercício de mudar esse olhar, isso é muito importante. E eu falo que a casa 6 ela é uma casa assim, que me impacta muito. Por quê? Porque aqui a gente está falando de trabalho, mas é a gente entender que o nosso dia ele não é só o nosso trabalho. Então a forma como eu sirvo a minha família, a forma como eu sirvo a minha comunidade, a forma como eu sirvo com o meu trabalho, tudo isso tá ligado. Então a gente enxergar o nosso dia a dia como um todo. Às vezes eu converso assim com algumas pessoas que estão muito frustradas com a rotina delas, porque elas têm essa sensação de vida no automático, de trabalho me consumindo. E quando a gente para pensar assim, o que essas pessoas fazem, o que essas pessoas podem realizar através do trabalho delas, o que essas pessoas estão aprendendo, o que essas pessoas estão ensinando, é muito incrível da gente ver o quanto o nosso trabalho ele pode ser realmente um serviço para o mundo. E se hoje você sente que não é, você fala assim, Lua, mesmo você falando isso tudo, ainda não é. Eu ainda sinto que eu tô aqui atrás de um computador, igual um robozinho, fazendo a mesma coisa todo dia e isso não tem impacto nenhum. Comece a perceber, assim, o que você leva para os ambientes que você tá. Então, às vezes, a interação que você tem com as pessoas que trabalham com você, os conselhos que você dá, as conexões que você criou,
Pode ser que você perceba que realmente o seu trabalho ali no seu dia a dia, ele ainda, né, não está fazendo sentido. Então pode ser realmente o momento de recalcular a rota. E também um momento especial da gente pensar o quanto a gente pode servir de outras maneiras. É uma casa que ela não fala sobre esse assunto, mas ela me traz muito sobre o trabalho voluntário também. Então, o quanto do nosso tempo a gente está dedicando para as pessoas, o quanto dos nossos recursos, caso a gente tenha, né, a oportunidade de ajudar, de compartilhar, o quanto a gente tem feito também pelo mundo. Então, essa casa, ela fala das coisas que a gente faz no dia a dia e que lá na frente elas têm um impacto muito grande. Eu gosto muito da casa 6, porque às vezes a gente está olhando muito lá para frente, né, para grandes coisas que a gente quer realizar. Quando a gente chegar na casa 10, a gente vai falar sobre isso. Sobre o futuro, sobre os anos pra frente, sobre as nossas ambições, sobre a nossa carreira. Essa é uma casa que ela fala assim aqui, querida, querido, se você não der um passinho de cada vez, se você não fizer essas coisas por menor que elas pareçam, o lá na frente não existe. Hoje a gente está construindo coisas que lá na frente vão fazer muito sentido. Se a gente só está construindo no modo automático, no piloto automático, realmente elas não fazem parte de algo maior. Mas se eu começo a enxergar os meus propósitos nisso, propósito a gente tem todo dia vários, tá? Minhas missões nisso, meu impacto nisso, lá na frente isso vai fazer um sentido muito mais poderoso. E hoje eu vou ter muito mais orgulho e muito mais prazer em fazer o que eu faço, tá? Então, uma casa aí, um momento assim da gente receber, da gente refletir sobre o nosso trabalho, sobre o quanto a gente tem servido e contribuído com o mundo através do que a gente faz todos os dias. E outro assunto, né? Saúde. Saúde, corpo, autocuidado. Como que a gente está cuidando da gente? A gente vive num mundo que a gente está sempre correndo, a gente está sempre ocupado. E a saúde, ela muitas vezes acaba ficando em segundo plano. Geralmente a gente só para olhar quando o corpo já gritou, né? A vitamina tá lá no pé, o ferro tá no pé, e a gente tem energia para nada, e aí a gente vai olhar para nossa saúde. Quem já fez leitura de Revolução Solar comigo, muitas vezes eu falo, é ano de não negligenciar a saúde, é ano de tomar cuidado com a quantidade de água que você toma, com o horário que você vai dormir, com o tipo de alimentação que você tem. Por quê? Porque é uma casa, um assunto que ele fica em segundo plano muitas das vezes. Cuidar da nossa saúde, gente, não tinha que ser um sacrifício, nem algo que a gente só faz quando a gente está doente. Precisa ser parte da nossa rotina como qualquer outra atividade essencial. Falei disso lá na casa 4. Nosso mapa, ele vai conversando, né? E lá na casa 4 a gente falou sobre o nosso corpo, sobre o nosso templo. Se você não escutou, volta lá. Ou se você escutou, mas quer lembrar, volta lá nessa parte que a gente fala de corpo, de saúde. Autocuidado, gente, não é só sobre skincare. Não é só sobre a gente ter tempo com a gente. Não é só sobre a gente ter tempo com as pessoas que a gente ama e ter lazer. Também é hábito simples, é dormir bem, é comer de forma consciente, é respeitar os limites do nosso corpo, é pausar no meio da rotina. Nosso corpo, ele é a base de tudo. Se a gente não cuida dele, todo o resto da nossa vida fica muito mais difícil. A casa 6, ela lembra a gente que não adianta só a gente querer fazer, só a gente querer produzir. Se a gente não tem energia, se a gente não cuida da gente, nada flui bem. E aí, essa casa, ela dá um cutuco, esse assunto, por quê? A gente está se tratando e se cuidando com a mesma dedicação que a gente trata e cuida nosso trabalho, nossas obrigações e às vezes até as pessoas que estão ali, né, convivendo com a gente, estão a nossa família, para quem é mãe, para quem é pai, tá ouvindo, né, a forma como você cuida dos seus filhos. A gente está se tratando com esse mesmo carinho, com essa mesma dedicação, com esse mesmo compromisso que a gente dá para o nosso trabalho, que a gente dá para as nossas obrigações, para as nossas responsabilidades e para as outras pessoas. Esse assunto, a gente falou bastante dele lá na casa 4, mas eu queria trazer aqui, né, que a saúde, esse cuidado, ele precisa ser também um compromisso. Ele também precisa virar uma das responsabilidades da nossa rotina. Ah, Lu, mas para eu conseguir ir na academia eu vou precisar acordar 4 da manhã e dormir bem também é saúde, então não vai dar. O que eu posso fazer ali, talvez, dentro do meu horário de almoço, um alongamento dentro do banheiro do meu trabalho, ou antes de dormir, né? Eu posso fazer um alongamento antes de dormir. Gente, eu já vi vídeo de yoga no YouTube que você faz na cama de pijama.
yoga na cama de pijama. Então, assim, são pequenos ajustes que a gente pode fazer, são pequenas ferramentas que a gente pode procurar. E aí aqui eu não tô romantizando uma rotina que você não tem tempo para se exercitar, que você não tem tempo para fazer a sua alimentação saudável, né? Talvez a gente comece a precisar fazer escolhas. Então, por exemplo, vou trazer aqui mais uma vez um exemplo da minha rotina. Eu sou uma pessoa, né? Quem me conhece aqui vai entender o que eu tô falando, mas quem não me conhece vai conhecer esse lado agora. Minha alimentação não é boa. Eu não tenho uma relação boa com os alimentos, né? E isso eu não tenho orgulho de falar isso, tá? É uma dificuldade pra mim, é uma dor pra mim. E eu percebi, hoje eu tenho um grande privilégio, maravilhoso, eu amo de trabalhar de home office. Então, assim, eu posso me alimentar com calma, eu posso comer na minha casa, comer a minha comida. Mas eu percebi que ainda assim, eu não cuidava disso. Então, uma escolha que a gente fez aqui em casa foi preparar a nossa refeição todo domingo. Então, no domingo, a gente já organiza toda a nossa alimentação da semana. No domingo, a gente já se prepara para que durante a semana isso não seja uma desculpa, a nossa rotina corrida não se torne uma desculpa. E eu sei que nem todo mundo vai poder fazer isso, nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Mas foi um pequeno ajuste que a gente escolheu fazer, que a gente abdicou de algumas horas de descanso do domingo. Domingo era um dia de descanso pra gente, a gente abdicou de algumas horas para cuidar da nossa alimentação, porque a gente quer cuidar da nossa saúde, a gente quer cuidar dessa base que é o nosso corpo. Então, são pequenos ajustes. O que você pode fazer hoje, a partir dessa semana, para cuidar dessa área, para cuidar da sua saúde, para se exercitar, para se alimentar melhor, para dormir melhor, beber água, gente. Isso aí, ó, não existe nada que se alguém conseguir trazer para mim uma desculpa para não beber água, eu assim, dou um prêmio. Porque, sinceramente, é beber água. Por favor, né? Tô falando, obviamente, de pessoas que não tenham nenhuma questão de saúde, que não consigam beber água. Mas, assim, se você pode, fisicamente, biologicamente, consumir água, gente, isso aí é uma coisa que, assim, aqui em casa, de 1 em 1 hora, a Alexa toca pra gente beber água, né? Então, assim, é andar com garrafinha de água, é ter água gelada, se pra você a água tem que ser gelada, é comprar aí um copo, uma garrafa que mantenha a água gelada mais tempo. É realmente buscar maneiras de cuidar da nossa saúde em hábitos simples, tá? Então aqui, gente, eu não tô falando de agora eu vou virar um corredor de maratona, agora eu vou na academia todos os dias, agora eu só vou comer salada. Não, gente, não é isso. Eu tô falando sobre hábitos básicos. Eu vou deitar mais cedo, eu vou deitar sem o meu celular. Eu vou preferir, pelo menos que uma refeição do meu dia seja uma refeição mais saudável, não seja uma refeição totalmente industrializada. Eu vou criar uma pausa no meio do meu dia que seja para respirar, que seja para me alongar, que seja para andar. Gente, o corpo precisa circular, né? Então vamos andar. Eu vou beber água. Eu vou colocar ali um lembrete, um despertador para beber água. Coisas pequenas que a gente pode fazer, mas que lá na frente o nosso corpo vai agradecer. E chegamos naquela parte do episódio que todo mundo ama, que é ouvir sobre os signos na casa 6. Então, agora que a gente entendeu os temas dessa casa, vamos entender um pouquinho sobre como cada signo influencia a forma como a gente lida com rotina, trabalho, saúde, bem-estar. Então, as pessoas que têm os signos de fogo na casa 6, Áries, Leão, Sagitário, precisam de movimento. Elas precisam de motivação. Se elas têm liberdade, se elas têm desafios, elas até melhoram a produtividade. Então, são pessoas que gostam de uma rotina um pouco mais agitada. O grande desafio aqui é manter a constância. É entender que vão ter fases da nossa vida que a rotina ela vai ser mais tranquila, ela vai ser mais calma, ela vai ser mais estável. E a gente precisa manter a constância sem se entediar. Quem tem os signos de terra, touro, virgem e capricórnio, já gostam de uma rotina mais estruturada, valorizam mais estabilidade, gostam de resultados práticos. O grande desafio aqui é evitar o excesso de rigidez e permitir alguns momentos de descanso, de pausas, de fazer as coisas um pouco diferentes, sair da rotina, sabe? Signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, são signos que precisam de flexibilidade, então a rotina ela não adianta ser aquela coisa toda com o horário certinho, e vão precisar de alguns estímulos variados para não se sentirem presos naquela rotina. O grande desafio aqui é criar alguns hábitos mais consistentes, evitar dispersão, evitar procrastinação. São signos que têm certa facilidade para procrastinar, para deixar para depois.
E por fim, os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. A rotina está muito ligada ao emocional. Então, essas pessoas, se elas estão em um ambiente mais harmonioso, elas produzem muito melhor. O desafio aqui é equilibrar a necessidade que a gente tem de estar no mundo, de produzir, de trabalhar, de estar com outras pessoas, com a necessidade de introspecção. Às vezes são signos que eles precisam olhar para dentro para se reencontrarem e se reconectarem. Então é importante aqueles momentos de pausa que eu falei na rotina. Para quem tem os signos de água na casa 6, isso é muito importante. Então, pensa aí se você está respeitando o seu ritmo ou tentando se encaixar em um padrão que não é seu. Todo mundo ali, correndo, fazendo várias coisas e você está precisando ficar mais introspectivo. Ou o contrário, né? Tá todo mundo falando de meditação, yoga e você tá querendo novos desafios, você tá querendo se movimentar mais, ter mais tempo para fazer outras coisas. O nosso ritmo é nosso, a gente precisa respeitar isso. E aproveito que eu falei de cada signo aqui, se você ainda não conseguiu descobrir como encontrar o signo que você tem nessa casa, me chama, vai lá no meu Instagram, @luarduino, me chama lá para eu te ensinar, para eu te mostrar os signos que você tem em cada uma das casas, para você conseguir seguir aí ouvindo os episódios, tá bom? E é isso! Casa 6, uma casa que ensina a gente que viver bem não é só sobre ter disciplina e sobre produzir, é sobre fazer as pazes com a nossa rotina e encontrar prazer no que a gente faz. Então, o que você pode mudar no seu dia a dia para ter mais equilíbrio? O que você pode deixar ir, porque já não faz mais sentido? Como sempre, no final do episódio, eu envio aí uma meditação guiada sobre essa casa para quem tiver interesse. Então, todo mundo que comentar aqui ou comentar no Instagram recebe aí a meditação pelo WhatsApp. Eu espero que vocês gostem, que esse episódio tenha feito sentido, que a gente possa cuidar da nossa rotina com mais consciência. Essa não é uma casa que vem trazer regras de como a gente deve viver, mas é uma casa que fala sobre a gente encontrar sentido naquilo que faz sentido pra gente. Então não é porque todo mundo tá acordando 5 da manhã que eu vou ter que acordar às 5 da manhã. Não é porque todo mundo tá falando sobre correr 10 quilômetros que eu vou ter que começar a correr 10 quilômetros. Mas como que eu posso cuidar de mim, trazer reflexão para esses assuntos, respeitando quem eu sou, respeitando o meu ritmo, respeitando aquilo que é mais importante para mim. Para você que ficou até aqui, meu muito, muito, muito obrigada. Não esquece de me seguir no meu Instagram, @luarduino. Lá todos os dias você encontra uma reflexão sobre o céu. Toda segunda, as energias da semana. Fica de olho no que está acontecendo de novidade na astrologia e pode acompanhar também os meus serviços e produtos. Espero você lá!